Não falta tanto. A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite a todos que já estão nos acompanhando aí. Hoje, dia 1º de março de 2021, e estamos aqui nesse encontro marcado, nesse tempo que foi nos dado por Deus para compartilhar um pouquinho da Bíblia Sagrada e sobre o tempo. E na semana passada havíamos dito que seria toda a última segunda-feira de cada mês, mas algumas pessoas entraram em contato e falaram: vocês podiam fazer toda segunda-feira. E atendendo aos pedidos, né? E consultando também a agenda aqui do meu digníssimo, ele concordou. Então toda segunda-feira, neste mesmo horário, estaremos aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Pai do Senhor a todos, uma boa noite de salvação. Como a Raquel falou, né? Temos um tempo, né? E esse tempo, muitas das vezes temos que remir. Então é o tema da noite, né? O tempo, né? Eu acredito que os minutos que passaremos aqui, né? Tendo uma conversa com os irmãos, eu acredito que será de grande proveito, né? Deus abençoe a todos que já está aí ligadinho, né? Conectado juntamente conosco. Eu acredito que sairemos daqui edificados. Então aproveite esse tempo, né? E compartilhe também, vai compartilhando, abram salas, streams, enfim, vai compartilhando para que mais pessoas possam ter acessos. E a palavra de Deus, essas pequenas vozes que estão transmitindo aqui, embora seja um tema que aborde muitos aspectos, a nossa base é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e ela tem o poder de edificar, de transformar vidas. Então você pode contribuir para isso, sendo um missionário virtual. É isso aí. Bom, vamos começar então. Então, quando a gente fala de tempo, irmãos, sempre remetemos o tempo para o futuro, né? De expectativas, né? Daquilo que pode vir a acontecer de bom. E esquecemos de viver o presente, né? O hoje. E a própria palavra vai dizer o presente, é esse presente que o Senhor nos deu do hoje. E muitas das vezes fixamos um algo melhor para o futuro e nunca temos a noção do bom que é viver o hoje. Porque quando falamos em tempos, irmãos, quando nós vamos refletir em relação curto período de tempo da vida do ser humano, né, é muito limitado quando se compara à eternidade do nosso Deus, né? Então hoje uma pessoa vive 70, 80 anos, olha como é pouco comparado à eternidade, irmãos. Então muitas das vezes perdemos muito tempo em questões, em expectativa, e esquecemos de viver coisas simples, mas que nos traz alegria agora, no presente. Então nós vamos abordar algumas coisas aqui. Eu acredito que você vai se identificar em alguma dessas histórias. Eu acredito que vai ser muito bom para nós. Mas a gente está falando de tempo, né? Mas o que é tempo? Você sabe o que é tempo? A gente remete ao tempo a muitos significados. Então, quando a gente fala de tempo, está incluído o presente, o passado, o presente, o futuro. Passado, presente e futuro. Só eu invertendo a ordem aqui do tempo.
também se remete, pode considerar várias coisas, vários acontecimentos, está ligado também a uma época, a um século, a década, a meses, a anos, a dias, a minutos, a segundos, semanas, enfim, dependendo do contexto, ele pode ter muitas aplicações. Mas de uma coisa sabemos é que o tempo, independente da época e qual é a sua aplicação, de uma coisa a gente concorda, que o tempo ele é precioso. Muito. Nós não podemos perder esses detalhes que se passam, que se perdem com o tempo, porque são acontecimentos que não voltam mais. E tem porque o tempo ele vai nos remeter a uma ideia de finitude, porque quando a gente fala de tempo, tem algo para acontecer em um limite. Então, se nós não aproveitarmos aquele momento, passa, se acaba. E aí a gente se depara com uma frase, um ditado que vai dizer, né? Viva como se não houvesse o amanhã. Alguns falam, coma como se não houvesse o amanhã, beba como se não houvesse amanhã, extrapole como se não houvesse amanhã. E o que isso nos traz a ideia? Traz a ideia de aproveitar o máximo possível daquele momento, porque aquele momento não vai voltar mais. Então nós precisamos entender a essência de como aproveitar corretamente esse tempo que nos é dado. Então nós vamos falar sobre essa administração do tempo, né? É isso aí. E aí, falar? Não, pode. E aí quando a gente vai falar sobre a questão, né, do tempo, ele está relacionado às nossas funções neurais. Como assim? O tempo está relacionado com a nossa mente? Sim, com o nosso cérebro. O nosso cérebro ele é uma máquina extraordinária, fantástica. Então ele é dividido por 2 hemisférios, tem vários compartimentos, né? Várias caixinhas ali. E cada compartimento tem uma função específica, determina algumas coisas, cognições, enfim. Mas essa compreensão, né, dessa nossa máquina, como funciona essa atividade cerebral, na verdade são redes, né? É uma rede neural que recebe e envia informações de ponto a ponto. Então, onde esses neurônios estão, eles trabalham em diferentes problemas, em diferentes aspectos. Então, quando nós percebemos algo, o nosso cérebro está escolhendo, está fazendo uma escolha. Ele pode estar fazendo conscientemente ou inconscientemente. Então, tudo que possa estar relacionado a essa percepção, aos nossos olhos, parece que não, mas o nosso cérebro, esse sistema, está fazendo algumas escolhas. E aí, por exemplo, quando eu vou levar o meu filho, minha filha na escola, então eu tenho uma rota, eu tenho algo, um caminho para ser traçado. Eu não vou parar todos os dias, embora todos os dias eu faça o mesmo caminho, eu não vou parar e vou escrever, vou meditar qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho. Automaticamente, esse meu sistema já vai identificar qual é o período qual é o caminho mais longo, qual é o caminho mais rápido, qual é o mais distante, qual não é. Ele traz essa sensação de pequeno, de grande, de calor, de frio. Então, a percepção, essas nossas percepções, vai fazer com que esse nosso sistema faça essas escolhas, tenha essas escolhas. E aí entra, mas essa nossa função vai aplicar com que a gente tome as decisões. Mas o que implica a decisão
com o tempo? Qual é a relação que isso tem? A Raquel está abordando a questão aí da rota, de levar os filhos na escola. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, que o nosso cérebro, ele vai se condicionar ao comodismo, porque ele é meio preguiçoso, né? Então você observa que muitas coisas que nós fazemos no automático, né? É porque o nosso cérebro acostuma com isso. Então muitas das vezes a rota da escola, você se acostuma tanto com ela todos os dias, o mesmo caminho, que você muitas das vezes não tenta mudar a rota, porque você entende, não, eu sei, o caminho é esse, né? Porque é uma complexidade para o nosso cérebro condicionar para reinventar, porque está no automático, o caminho é esse, a direita, a esquerda, vai reto e chegou lá. Mas aí você fala, não, mas vamos mudar essa rota, vamos sair do automático, vamos fazer outro caminho. O nosso cérebro, irmãos, ele é preguiçoso, né? Então, eu até esses dias usei um exemplo que para a questão de tempo, observe-se, alguns aqui, a maioria tem costume de dormir com a luz apagada e às vezes sente sede de madrugada. Às vezes você nem acende a luz para ir na cozinha buscar o copo de água, você vai vai no escuro mesmo, né? Porque é automático, você sabe aonde estão os móveis, você vai por ali, vai, e daqui a pouco você consegue chegar onde está a água, pega e volta para o quarto e nem acendeu a luz. Tá vendo como você está condicionado, né? Então, mas a partir do momento que você muda os móveis do lugar, daqui a pouco você está esbarrando em tudo, né? Porque você estava ligado no automático. Então, essa questão do nosso cérebro é uma coisa muito complexa, né? E se a gente não estimular ele a trabalhar diariamente, a buscar um novo, né? A gente acaba se prendendo em algumas coisas e perdendo muito do nosso tempo. Deixa eu usar um exemplo aqui. Você já ouviu as pessoas que querem fazer regime, né? O que ela fala? Vou fazer o regime hoje, vou começar hoje, né? O que ela vai remeter o tempo? Segunda-feira eu começo. Porque é uma coisa muito complicada, requer um esforço, né? Então você sempre vai remeter aquilo que você pode fazer hoje para o futuro. Vou começar o regime, mas hoje não, hoje eu tenho uma barra de chocolate aqui, eu vou comer. Segunda-feira eu vou começar. Então a gente já dá um consolo para o nosso cérebro que é assim, não, hoje você não vai, mas segunda-feira você vai, tá bom? Mas quando chegar a segunda-feira, irmãos, o comodismo, né, que ele é preguiçoso, ele vai prorrogar isso para frente, né? E daqui a pouco o tempo vai passando e você não começou nada, né? O tempo passou e você não começou aquele curso que você queria fazer, você não começou o regime que você queria fazer, e aí daqui a pouco você começa a ficar frustrado que o tempo passou e você não tomou atitude nenhuma. Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Quando for para fazer, faça igual quando você tem um compromisso de manhã, né, e o relógio desperta, e aí nós estamos condicionados ao conforto da cama, né, o sono muito bom. Mas quando o relógio desperta, você já sabe que você tem que levantar porque é hora do compromisso, é hora do trabalho, né? Então você já levanta da cama e vai. Porque se você deixar o seu cérebro começar a pensar, irmãos, aí você vai colocar mais 10 minutos no seu celular. Não, eu vou dormir só mais 10 minutinhos, né? E aí daqui a pouco, quando você desperta, estou atrasado, né? Porque o nosso cérebro, eu repito, ele é muito preguiçoso, irmãos, e ele fica condicionado a isso, remeter as coisas para o futuro, né? E aí a gente esquece do hoje, do agora, e muitas coisas a gente perde por prorrogar, por jogar para frente, por jogar para o futuro. E aí voltando nessa questão, porque nós estamos no comando.
Como assim? Se eu estou jogando isso para o futuro, se eu falo, não, eu não vou começar o regime hoje, eu vou começar o regime segunda-feira, eu estou dizendo que aquilo não é importante, que aquilo não é uma prioridade, aquilo pode esperar. E aí quando chega a data que eu disse que ia começar, se esperou 2 dias, pode esperar mais um tempo. Então, esse nosso sistema, ele capta, vamos dizer assim, essas nossas decisões. Que não é prioridade. Que não é prioridade. Então, a decisão está relacionado com o tempo. Porque aquilo que eu vou priorizar é aquilo que eu vou dar mais tempo, que eu vou permitir que o meu tempo seja empregado ali. Então, na verdade, não lhe falta tempo, lhe falta prioridade para fazer algumas coisas, para determinar algumas coisas. Porque muitas das vezes a gente não consegue fazer as coisas, porque nós deixamos sempre para o futuro, remetemos sempre para o futuro. Mas se nossa decisão for, não, eu vou começar hoje, eu vou começar agora, eu estou dizendo que aquilo é importante, que aquilo é imediato. E é claro que é necessário fazer aquilo de um hábito. Porque se você mesmo priorizar e não ter o hábito de sempre estar focado naquilo, logo você acaba desistindo e volta. Porque outrora, né, na antiguidade, quanto tempo viveu Noé? Noé? Bastante tempo. Matusalém, 969? 969. Se nós tivesse à disposição esse tempo, irmãos, tudo bem, poderia jogar para frente, né? Mas olha o ciclo de vida nosso, né, nos dias atuais. É muito curto. E quando nós vamos cair em si, né, os cabelos já ficou branco, né? Aí a gente fala, como o tempo passou, né? Não aproveitei nada, né? Agora já estou ficando velho. Aí como o nosso cérebro é preguiçoso, ele já vai te dizer, agora não dá mais tempo, né? O seu tempo já passou, né? Não dá mais tempo de você fazer aquele curso, fazer aquela faculdade, fazer aquela especialização. Não dá mais tempo de, nessa altura do campeonato, você mudar de profissão. Isso é o condicionamento do nosso cérebro, irmãos, que é do comodismo. Mas se a gente falar, eu vou fazer, mas eu vou fazer agora, eu vou fazer hoje, né? Você está condicionando o seu cérebro a um novo estilo, né? Um novo condicionamento. E aí você vai ver que os resultados aparecem, né? Porque enquanto a vida há esperança, então enquanto nós temos um fôlego de vida, podemos mudar, né? Podemos mudar o curso da história. E como o tempo está relacionado com a prioridade, vamos fazer um exemplo. Vou pegar um motorista de ônibus. Então, qual é a prioridade dele? Não é apenas receber o seu salário no final do mês, mas a prioridade é cumprir o seu dever para que no final do mês ele possa ter aquela recompensa. Então, a prioridade dele é conduzir aqueles passageiros a um destino, mas não no tempo dele. Ele tem um tempo para poder levar e ele tem algo a seu favor, ele tem uma rota para seguir. Então ele tem um objetivo, ele tem um alvo para seguir. Se nessa rota ele encontra um parente ou uma pessoa conhecida e essa pessoa fala, eu preciso que você me leve a tal lugar agora, ele não vai abandonar aquilo que ele está fazendo para desviar a rota, porque a sua prioridade é aquilo. Diferente de eu decidi ir no mercado. Então eu pego o carro e estou indo no mercado. Mas no caminho eu encontro alguém e eu paro para conversar e aí eu decido dar uma carona para aquela pessoa. Eu tinha uma prioridade, eu tinha algo para fazer, eu tinha que ir no mercado, mas só que eu acabei me distraindo.
algo me tirou do caminho. E é isso que a gente precisa entender. Nós temos uma prioridade, então nós precisamos seguir essa prioridade. Não podemos permitir que nada nos tire do caminho, que nos faça sair desse caminho, para que esse objetivo, para que esse algo não seja realizado. E muitas das vezes nós não damos conta disso. Por quê? O que isso tem a ver? Nós precisamos aprender a priorizar aquilo que realmente nos levará a um lugar, ao nosso objetivo, ao nosso alvo. Quando nós não priorizamos algo, aí sim nós estamos perdendo tempo. Quando algo nos distrai, nos faz sair dessa rota, nós perdemos tempo. Por quê? Nós até se esforçamos, porque o nosso cérebro, ele está se esforçando para tomar decisões, está se esforçando para fazer aquilo, mas só que como não se tem uma prioridade, logo se perde o foco. É como nadar e não chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque não tem um rumo, não tem um destino para chegar. E tudo que o nosso cérebro entende que é demorado, dificultoso, há uma probabilidade de desistência maior, né? Porque hoje em dia, no século XXI, que nós vivemos, o sistema, né? a tecnologia nos faz, nos mostra que tudo é ágil, né? Tudo é rápido, e o que torna um pouco mais vagaroso, mais complexo, a gente tende a empurrar para frente. Vamos usar alguns exemplos aqui. Eu acredito que nem todos são dessa época, onde tinha a carta, né? Que escrevia uma carta e escrevia. Eu me lembro muito bem disso, que os parentes dos meus pais é tudo do Nordeste, né? E naquela época não tinha telefone celular, lá não tinha WhatsApp, orelhão. Então se escrevia uma carta, aí escrevia, fulano de tal, né, está doente, né, mande notícia do fulano de tal. Aí você colocava no envelope, colocava o selo, colocava no correio, aí demorava 1 mês, 2 meses, aí chegava a resposta. Não, a fulana de tal está melhor, né? E aí você ia agradecer pela resposta. Aí você escrevia de novo, colocava no envelope e colocava no correio de novo. Aí demorava mais 1 mês para vir a resposta daquela carta. Observe que nos dias de hoje, olha a facilidade, irmãos. Você tem a tecnologia na ponta dos seus dedos e instantaneamente você manda a mensagem, recebe a mensagem e o nosso cérebro está assimilando, acostumado com essa agilidade, né? Imagine tempos atrás, né, tinha que buscar lenha para acender o fogo no fogão, a lenha, para depois que a lenha tivesse pegado, aí sim começar a preparar o alimento. Hoje em dia já está tudo industrializado, você coloca a comida no micro-ondas, 1 minuto você já consegue comer. Olha a facilidade. Então nós estamos acostumados com isso, com a praticidade, né? Então quando a gente nos exposto a alguma situação mais complexa, aí a gente empurra para a barriga, né? Eu tive a informação que minha máquina de lavar não está centrifugando. Eu sei que vai ser complexo, eu sei que eu vou ter que virar ela de cabeça para baixo, eu sei que eu vou ter que desmontar, eu sei que vou ter que testar algumas peças. No mínimo eu vou perder meio dia de um dia meu para ver se eu consigo resolver. Mas o que eu faço? É muito complexo, eu vou perder muito tempo com isso. Vamos empurrando com a barriga? A patroa dá jeito lá de torcer na mão e depois estende no varal? Então vamos empurrar com a barriga. Porque é complexo, irmãos. E aí a gente remete as coisas para o futuro. Né? E hoje
Hoje, fazendo essa comparação, hoje nós temos tudo a favor do nosso tempo. Nós temos tudo ao nosso favor para poder remir esse tempo. Mas, infelizmente, com essa facilidade, nós se perdemos o tempo. Porque há tantas coisas disponíveis. Porque antes nós não que perdíamos, né? Nós gastávamos muito tempo para escrever uma carta. Hoje, a questão de segundos vai. E hoje, o nosso tempo, ele é bem maior do que antes, mas mesmo ele sendo maior, tendo essa disponibilidade, essa facilidade, nós se perdemos nisso, porque infelizmente nós somos mal administradores. Observe que o ano começou agora, a gente já entrou em março e aí fica perguntando, nossa, já passou todo esse tempo? Mas a gente esquece das pequenas coisas que roubam um grande tempo das nossas vidas, né? Quanto tempo você passou hoje mexendo nas suas redes sociais, publicando, vendo, respondendo, né? Quanto tempo você passou, tipo, com coisas tão pequenas que não vai fazer surtir efeito nenhum ou benefício nenhum para a sua vida e você desperdiçou o tempo. E coisas que você poderia estar aproveitando, né? Então nós perdemos muito tempo da nossa vida com coisas tão supérfluas e passa o dia inteiro e fala, meu Deus, só fiz isso, eu não fiz nada, porque o tempo está se escorrendo saindo pelas nossas mãos, né? Com coisas pequenas. A gente pode pegar como exemplo o ano de 2020, no início da pandemia, onde tudo foi fechado, fica em casa, todo mundo dentro de casa. E muitos né, poderiam ter essa ideia, eu não começo esse projeto porque eu não tenho tempo, estou muito tempo fora de casa, eu não tenho tempo de fazer aquilo, não tenho tempo de arrumar aquela rachadura na parede, não tenho tempo de pintar a parede, não tenho tempo de fazer isso, não tenho tempo de fazer aquilo. Mas aí ficou dentro de casa. E o que você fez? Será que você realmente fez, cobriu aquela rachadura, pintou a parede, mas não estava faltando tempo? Ou será que o tempo foi tão grande que você se perdeu no tempo? Né? Mas só que nós, como temos a base, né? Nossa base, a palavra de Deus, essa bússola, ela nos dá a resposta para tudo, em todos os momentos, em todos os tempos. Ela vai nos dar uma resposta de como nós podemos administrar melhor o tempo, como nós podemos entender e fazer com que ele seja benéfico para a gente. E aí nós vamos ter como base a carta aos Efésios, no seu capítulo 5, e nos seus versos 15 e 16, que vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E aí o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Estava dizendo olha, nós temos um objetivo a cumprir e nós não podemos perder tempo com coisas fúteis. Precisamos ser sábios. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, nós temos uma meta, então não vamos ser loucos a ponto de desperdiçar esta oportunidade. Vamos agarrar essa oportunidade e fazer com que ela seja benéfica para a gente. E aí nós podemos ver, e nós associamos bem, muitas das vezes, questão de sentimento de alegria com o tempo que nós vivemos. Perdemos muito tempo nisso e nos frustramos por remeter a nossa alegria num tempo futuro, né? A nossa alegria, o Senhor nos deu fôlego de vida, saúde, né? Salvação para viver o de melhor o hoje, né? E com coisas simples, né? Com coisas muitas das vezes com atitudes tão pequenas, e nisso nos traz alegria, mas nós remetemos essa alegria para um futuro
para um futuro lá na frente, e aí o tempo se passa e quando nós vamos ver, não teve valia nenhuma. Observe que quando eu falo isso, eu me lembro que quando eu ainda solteiro, eu dizia assim, a minha vida hoje não está boa, mas quando eu casar, aí eu vou ser feliz, né? Quando eu sair da casa dos meus pais, eu vou ser feliz. Aí nós condicionamos o nosso entendimento, a felicidade vai ser lhe dada no futuro, né? Não hoje, como nós devemos viver hoje, remetemos para o futuro. Aí eu conheci a Raquel e nós nos casamos. Foi muito bom, graças a Deus por isso, né? Não fiquei solteirão, não fiquei o resto da vida na casa dos meus pais. E aí a gente fica pensando, mas puxa vida, mas está faltando algo. Eu acho que quando eu tiver filhos, aí eu vou ser feliz, né? Aí vem os filhos. É uma benção, que glória a Deus por isso. Aí o tempo vai passando e fala, puxa vida, mas está faltando algo. Eu acho que quando eu tiver um veículo, aí sim eu vou ser feliz. E aí a gente remete para frente, né, a nossa felicidade. E aí quando chega o carro, aí, glória a Deus, agora sim eu sou feliz. Aí o tempo vai passando, aí você fala, eu acho que quando eu tiver uma casa, aí sim eu vou ser feliz. Aí Deus abençoa da casa, e daqui a pouco você percebe que você está se enganando. Você está se enganando. Porque tudo aquilo que Deus te deu desde o começo, isso foi bênção de Deus para a sua felicidade no momento. E não valorizamos aquilo que Deus deu, que é família, que é os bens materiais que o Senhor já te deu. Mas a nossa concepção, a nossa alegria está sempre no futuro. E sabe que eu entendo com isso quando Paulo está dizendo, remi o tempo, porque os dias são maus, não vão melhorar. Então viva o hoje, vive o presente com as pequenas coisas que o Senhor te dá, com a sua família, né? Com os filhos, com os amigos, né? A comunhão na igreja, essas coisas que nos faz feliz, porque esse vazio que muitas das vezes nós sentimos, só Jesus que pode preencher. Né? E esquecemos de viver o hoje, o presente que Deus nos deu, o hoje, e remetemos sempre as coisas para o futuro. Então, se perdemos nisso, ficamos numa busca incansável atrás de algo que muitas das vezes não sabemos o que é, e esquecemos do viver o hoje. E aí quando nós chega a velhice, nós vamos ver e perceber que nós já temos tudo o que precisamos, que é as pessoas que nos amam ao nosso redor, a presença, o reconhecimento de um Deus bondoso, amoroso e mora dentro de nós, e estamos procurando o quê? Se os dias são maus, né? E o de melhor o Senhor já tem nos proporcionado. Então não remeta a sua felicidade a alguém, a coisas no futuro. Viva essa felicidade hoje com as coisas simples que o Senhor te deu, tipo de ir trabalhar e voltar bem, e quando você chegar em casa tá os seus ali te esperando, né? Demonstrando o amor por você. Quer mais dádiva, quer mais bênção do que isso? Então não fique frustrado querendo almejar coisas tão complexas e grandes que hoje não, pela nossa limitação, não pode acontecer, mas valorize as coisas pequenas que estão ao seu alcance, né? Que o Senhor já te deu, e muitas das vezes não valorizamos hoje numa expectativa de ter uma coisa melhor o amanhã, mas o amanhã pertence a Deus. Então viva o hoje, o presente que o Senhor tem te dado, te fornecido, apresentado a ti. Então viva como fosse o melhor para a sua vida o hoje. Porque a gente sempre quer o melhor. Se a gente tem um carro bonzinho que dá para ir, para vir, e se a gente muda um pouquinho de condição, a gente vai querer algo melhor. E quando a gente adquire este algo melhor, a gente vai querer algo muito melhor.
E aí a gente acaba perdendo tempo em apenas conquistar coisas. E a gente deixa de viver essas coisas que a gente lutou tanto para conquistar. Isso porque a gente, infelizmente, não sabemos traçar uma meta. E como que a gente pode remir o nosso tempo? Como que a gente pode administrar o nosso tempo? Primeiro, traçando um objetivo, traçando uma rota, sabendo o que você quer. Porque ninguém nasce, vamos dizer assim, ninguém vive sem pensar no futuro. Então, se você está ouvindo hoje, aqui agora, você tem algo a ser conquistado. Você tem algo a ser, que você queira lá no futuro, que vai ter uma luta até conseguir conquistar, mas você tem esse objetivo, você tem esse foco, você tem essa meta, você tem esse desejo de ter, mas você não pode fazer com que apenas conquistando aquilo você vai ser feliz ou vai deixar de ser feliz. E esquece de viver o hoje, né? E daqui a pouco vai se passando e às vezes os seus planos, os seus projetos são tão grandes, tão complexos, que demora a acontecer e aí vem a frustração, né? E essa, claro que uma ansiedade controlada de conquistar, né? É aquilo que nos movimenta, né? Que nos dá condições de estar sempre buscando, né? Mas não devemos nos esquecer de coisas menores, né? Que podemos ter hoje, né? Fazer um agrado, né? Para a pessoa que você ama, um afeto para os seus filhos hoje, né? E não ficar totalmente condicionado a um futuro que talvez demore e você não aproveite a sua vida agora, né? Então, quando a gente fala remir o tempo, primeiro é você saber o que você quer da sua vida. Você tem um objetivo, você saber o que você quer. Porque muitos se perdem, hoje eu quero um sapato vermelho. E aí quando você passa em uma loja, você vê um sapato verde, você não compra o vermelho, você vai pegar o verde. Poxa vida, eu perdi o tempo almejando, desejando algo e quando eu vi um outro, eu acabei conquistando aquilo. Você não sabe o que quer, você não sabe que caminho. Porque quando a gente pergunta para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Muitos nem sabem, outros já sabem, mas só que no decorrer essas opiniões vão sendo formadas e muitas são mudadas. Mas é importante cada um pensar, ter algo, ter uma meta, porque quando a gente sabe o que quer, a gente não perde tempo buscando coisas que são desnecessárias. E sempre condicionado em relação, né, àquilo que vai valer a pena. Porque às vezes nós estamos correndo atrás de alguma coisa ou de algo que talvez se acontecer, isso pode te distanciar da presença do Senhor. Eu já falei isso algumas vezes, né? Que o meu desejo era ter um daqueles barcos grandes, aqueles iates, né? Mas eu sei que a minha busca não pode ser em relação a isso, porque eu sei se eu conseguir esse desejo, talvez eu não esteja mais os finais de semana na igreja, né? Talvez eu esteja aí navegando aí desfrutando da conquista, nos mares por aí, né? Então Deus sabe, né? Me conhece muito mais do que eu mesmo. Então, às vezes eu coloco força, empenho em muitas das coisas que pode me afastar da presença de Deus. Então, claro, todos nós temos meta, mas devemos observar, será que quando eu conseguir, isso vai me tirar do centro da vontade de Deus? Faça essa pergunta para você, porque se for, irmãos, isso daí não é uma meta boa, né? Se lembra o que vai dizer a palavra de Deus em Lucas capítulo 12, o verso
verso 17, 18 por ali, que aquele homem, né, tem uma boa colheita e resolve expandir os seus celeiros, né, e no fim da história ele ouve uma voz e vai dizer: louco, se hoje te pedir a sua alma, para quem serás? Vamos tomar muito cuidado em relação às nossas metas, dos nossos planos, para que nós não nos tornemos, né, insensato ou louco, né, que as nossas metas não venham nos tirar da presença de Deus. É o que Paulo fala, né, para a gente andar prudentemente, não sendo como necios. Ou seja, temos metas? Sim. Temos objetivos? Sim. Mas será que isso vai ser bom? Mas será que isso vai te promover um desgaste tão grande que quando chegar lá no fim você vai olhar para trás e não ter a satisfação de ter vivido aquilo, de ter sentido aquilo? Porque esses momentos são tão passageiros que nós só vamos conquistando. Nós somos colecionadores de conquistas. Nós não somos colecionadores de emoções. Apenas conquistamos. Estamos satisfeitos com conquistas, com ter. Mas nós deixamos essa essência de sentir o prazer. E isso a gente acaba se perdendo e se tornamos como uns loucos, como necios. E aí o apóstolo Paulo vai dizer também em Filipenses, no seu capítulo 3, seu capítulo 2 e no seu verso 3, no seu verso 14, o que? Prossigo para o alvo. Ou seja, ele tem um objetivo, ele tem um alvo, mas não é qualquer alvo. Ele prossegue para o alvo pelo prêmio da vocação, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por tudo que ele vai conquistar, por tudo aquilo que ele vai ser, ele não vai perder o objetivo principal na sua vida, que é gozar a eternidade. Temos conquistas? Sim, mas qual é a nossa prioridade? E a Raquel falando isso, irmãos, aí me remete à palavra de Deus, que a bênção do Senhor não acrescenta dor. Então, irmãos, eu me lembro que numa competição, eu ainda muito jovem, né, eu fiz inimizade com muita gente para poder conquistar aquele primeiro prêmio, né? E depois que eu conquistei, né, eu cheguei em primeiro lugar, né, me deram uma medalha, um troféu, eu não tive com quem comemorar, né? Todos os meus amigos estavam chateados comigo pela minha postura, né? Então, devemos nos condicionar, irmãos, que a bênção do Senhor, ela acontece naturalmente. A gente não precisa puxar tapete, defraudar, enganar, subornar, roubar, nada disso, né? Aquilo que o Senhor te prometeu, muitas das vezes não precisa nem muito esforço para isso. É só continuar no centro da vontade de Deus, que as coisas vão acontecendo naturalmente. Quando você dá por conta, as coisas já aconteceu, né? E às vezes achamos, né, que o futuro está muito... O futuro a Deus pertence e está muito longe. Nada, irmãos. Se para Deus, né, trazer as coisas de longe para perto e fazer e transformar e acontecer o que é impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Então, se a gente tem como remir o nosso tempo sabendo o que quer, nós precisamos saber fazer. Nós vamos traçar o meio para que a gente consiga chegar a esse determinado objetivo. Nós vamos saber, e aí nós vamos lá para Êxodo, no seu capítulo 2, no seu verso 3, vai dizer a história de Moisés. Quando ele nasce, a sua mãe vai esconder o menino ali, né? Antes não tinha nome ainda, criança, mas vai esconder aquele menino. E ela tinha um objetivo na vida. Qual era o objetivo? Preservar a vida daquela criança. Então ela consegue preservar, ela consegue ter um êxito nesse objetivo por 3 meses.
mas vai chegar um momento que estava difícil que ela conseguisse ter aquilo ali. Mas, independente da situação, ela vai buscar um meio, uma alternativa para que essa prioridade de início não seja perdida. Ela vai buscar uma estratégia, porque ela sabe o que quer. Ela não quer que o seu filho morra, ela quer que o seu filho viva. Então, ela vai traçar uma estratégia. Qual a estratégia? Eu vou pegar um cesto, uma arca, eu vou betumar por dentro e por fora, e vou colocar o meu filho ali, vou colocar à margem, perto dos juncos, e ele vai ficar com vida ali. Vai sentir frio? Vai sentir fome? Vai, mas ele vai ficar com vida, porque o meu objetivo é que a vida dele seja preservada. Então, se a gente quer conquistar algo, se a gente tem um objetivo, se a gente tem algo a ser feito, nós precisamos parar para poder traçar um meio de como que a gente vai fazer aquilo sem que no meio do caminho apareçam roubadores desse nosso tempo, que nos distraiam daquilo que realmente importa. E quando a gente fala sobre isso, nós precisamos entender que precisamos ter foco, perseverança, não permitir distrações no meu caminho, não permitir roubadores do meu tempo. Então, se eu tenho foco, se eu tenho perseverança, eu não vou permitir que algo tão fútil, algo tão pequeno me roube a atenção dessa corrida que eu estou fazendo. E a gente se perde nisso, nós se perdemos nisso. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de dona de casa. A gente acorda, nós sabemos o que precisa ser feito durante o dia. Então, para uma dona de casa, quando ela acorda, ela tem café da manhã para fazer, para dar para os filhos, enfim. Vamos falar do contexto atual, né, agora. Então, ela tem uma casa para limpar, tem almoço para fazer, tem um monte de tarefas que se repetem diariamente. Mas, se ela perder o foco do que precisa ser feito, quando chega lá no final, ela vai sentar e vai falar: poxa vida, eu não fiz isso que era para fazer. Mas por quê? Porque em algum momento eu me distraí com algo desnecessário. Esse algo desnecessário que é tão útil, que é tão benéfico, muitas das vezes está nos atrapalhando. Qual? Celular. Então, eu até tenho uma louça para lavar após o almoço. Mas após o almoço, eu fico tão cansada, preciso fazer uma digestão, preciso relaxar um pouco. E aí eu pego o celular, começo a responder mensagens, começo a ver isso, começo a ver aquilo. E quando eu vejo, o tempo já passou. E o que eu aproveitei desse tempo? O que eu fiz nesse tempo? O que eu adquiri de experiência? O que aquilo me contribuiu? Muitas das vezes nada, só foram risadas e conhecimentos desnecessários. Então, irmãos, a lição dessa noite, né, vamos remir o tempo, né, vamos saber usar o tempo, porque a nossa vida passa como um sopro, né, e às vezes nós já estamos chegando numa certa idade que aí nós nos frustramos e dizemos: nossa, como passou rápido. Não aproveitei quase nada, né? Não fiz quase nada. Eu tinha tanto sonho de fazer isso, de fazer aquilo, de ser assim, de ser assado, mas por falta de metas, por falta de foco, acabamos se perdendo no tempo. O tempo passou e agora estamos nos lastimando. Mas fica um conselho para você e para mim nessa noite. Se você tem menos de 100 anos, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, né? Correr atrás das metas, dos objetivos, né? Agora, como você já está lá na frente, então vai ter que se esforçar um pouquinho mais, mas com Jesus na frente tudo dará certo, irmãos. Então, onde a vida há esperança, então vamos correr
atrás dos nossos objetivos, mas nunca esquecendo. O nosso melhor objetivo é estar no centro da vontade de Deus. E Deus, ele nos fez como dispenseiros, como mordomos, como administradores. Nós precisamos aprender a ser bons administradores, porque um dia nós daremos conta até mesmo daquilo que foi dado a nossas mãos. Então, dentro daquilo que foi dado para nós, essa administração do tempo, precisamos aprender a cuidar daquilo que o Senhor nos deu com tanto carinho. E o que o Senhor nos deu com tanto carinho? 24 horas no dia. Nós temos 24 horas para poder, diariamente, para poder cuidar daquilo que o Senhor nos proporcionou. Então, se a gente for fazer uma conta rápida, 24 horas, eu tenho 24 horas do dia para administrar o dom da vida, o dom maior que o Senhor me deu. O que eu estou fazendo nessas 24 horas? Eu estou aproveitando? Eu estou cuidando dela? Eu estou cuidando dela como Deus gostaria que eu cuidasse, que eu administrasse? Então, se eu for pôr no papel o que eu preciso fazer e aquilo que eu tenho em mãos, eu tenho certeza que eu vou conseguir e eu vou, primeiramente, conseguir conciliar tudo isso, dando prioridade para o Criador.